Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Josniel Krause, você está no Teofilia e este é o segundo vídeo da nossa série de vídeos denominada A Razão da Nossa Fé, onde nós vamos tratar sobre os mais diversos assuntos relacionados à apologética cristã. No primeiro vídeo nós fizemos então uma introdução à apologética cristã. Neste vídeo nós começamos a adentrar nos argumentos propriamente ditos. E o primeiro deles, como vocês já podem perceber, é o argumento cosmológico. Há uma diversidade, uma variedade de formas onde esse argumento é defendido, desde o argumento como proposto por Leibniz, uma série de outros, mas nós vamos nos concentrar no argumento cosmológico Kalam, tá? Assim ele é chamado. Um dos grandes proponentes dele hoje em dia é o William Lane Craig, que é inquestionavelmente um dos grandes apologistas da contemporaneidade. Tá? Então a gente vai se concentrar nessa forma de defender o argumento cosmológico, porque é uma forma muito simples, é fácil de ser decorada, fácil de ser defendida, tá? Então o argumento ele se propõe da seguinte forma. Ele é um argumento dedutivo, válido, né? Dadas as premissas, dada a validade das premissas, a veracidade das premissas, a conclusão segue logicamente e necessariamente. As premissas são as seguintes. Tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Né? Então, duas premissas, a conclusão segue lógica e necessariamente. Qualquer pessoa que buscar refutar o nosso argumento cosmológico calmo vai ter de buscar refutar uma dessas duas premissas. Se uma das duas premissas forem falsas, então o argumento todo será uma falácia. Caso contrário, nós temos um argumento válido e a conclusão é necessária. Então vamos lá verificar cada uma dessas premissas para ver se essa conclusão aí está correta. Vamos lá. Primeiramente, a primeira premissa, né? Tudo que começa a existir tem uma causa. E aí, eu cito aqui Norman Geisler como Frank Turek, no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Este livro foi o primeiro livro de apologética cristã que eu li na minha vida. Nos meus idos aí, sei lá, 17, 16 anos, né? Eu debatia a religião no Orkut ainda, né? Bons tempos, aqueles do Orkut. Então eu ficava lá debatendo religião com os ateus e tudo mais. E aí eu percebia, né, que, poxa, não, eu preciso de amadurecimento intelectual, né? Eu preciso conhecer melhor esse negócio aí de teísmo, de apologética. E, de fato, esse foi um livro que me chamou a atenção pelo título dele, e eu adquiri e realmente li, né? E agregou muito, eu aprendi muito com ele, né? Desde a parte de cosmologia, a parte das questões sobre a verdade e tudo mais, foi uma obra que agregou bastante. E aí eu cito o que o Norman Geisler, como o Frank Turek falam sobre essa primeira premissa, né? O fato de que tudo que começa a existir tem uma causa para começar a existir. Segundo eles, essa é a lei da causalidade, que é o princípio fundamental da ciência. Sem a lei da causalidade é impossível haver a própria ciência, porque a ciência vai tratar de buscar as causas, né? Se nós vemos uma maçã caindo lá, o Isaac Newton, ele vai buscar as causas daquilo. Então a gente sempre vai partir do pressuposto de que as coisas são causadas, né? Se nós observamos algum evento, algum efeito, nós propomos uma hipótese de uma causa para esse efeito e vemos qual das hipóteses melhor explica as evidências observacionais observadas, né? Então, se a gente abre mão do princípio da causalidade, eu prefiro chamar de princípio e não de lei, como foi na tradução, né, de Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, porque a questão da causalidade não é uma lei ao estilo da lei da gravidade, por exemplo, que existe
para dentro do nosso universo, como nós o conhecemos hoje, mas se o nosso universo se diminui, né, a um estado denso e quente, onde as leis que nós conhecemos deixam de valer, né, e aí estaremos falando de um mundo subatômico. Então não é desse tipo de lei que nós estamos falando. Nós estamos falando, na verdade, de um princípio que é metafísico. Né? A gente sempre parte de pressupostos que todo efeito terá sua causa. Eles não acontecem do nada, né? Não há charutos aparecendo do nada aqui na minha mão, ou copos de cerveja, ou livros na minha prateleira. Não. Sempre há causas que vão gerar os seus efeitos. Né? Tudo que nós conhecemos confirma essa experiência. É um princípio metafísico. Aí nós temos algumas tentativas de escapar dessa primeira premissa, né? Há quem tente burlá-la, né? Há quem tente negar essa primeira premissa de que tudo que começa a existir tem uma causa para esse início da sua existência. Algumas pessoas vão afirmar que esse princípio ele é válido para tudo que existe no universo, então dentro do nosso contínuo espaço-tempo, mas que ele não seria válido para o universo em si mesmo. Então, uma vez que o universo existe, que as galáxias existem, que o mundo está funcionando, então beleza, agora tudo que ocorre teve uma causa né, que o causou, e enfim, uma sucessão de eventos onde cada um é causado pelo evento anterior. Mas isso não seria válido para o universo propriamente dito. O universo em si mesmo, este sim surgiu absolutamente do nada, né? An Universe from Nothing é o título de um dos livros do Lawrence Krauss, que eu ainda vou comentar um pouquinho mais à frente. Essa afirmação ela foi apelidada de falácia do táxi, e isso por Arthur Schopenhauer, né? Porque não é intelectualmente honesto fazer isso. Se a gente segue a razão, segue um princípio, segue uma lógica, ela precisa nos acompanhar para onde ela nos levar. Nós não podemos simplesmente abandoná-la, né, dispensá-la com um aceno de mão, como se fosse um táxi, porque agora ela me gera problemas que eu não sei explicar, como seria no caso do que causou o universo. Né? A gente não quer admitir que é um ser como Deus, então a gente simplesmente dispensa. Né? A gente só vai admitir o princípio da causalidade até o início do universo. Uma vez que ele vai me causar problemas daqui para lá, aí eu dispenso ele. Não, não é assim que funcionam as coisas. Né? Então não é intelectualmente honesto fazer esse tipo de afirmação, como eu mencionei antes. Isso é um princípio metafísico. Não é como a lei da gravidade, que assume outra figura, assume diferentes formas no mundo subatômico. Não, não é assim. Não há razão lógica para que o universo fuja a essa regra de que tudo que começa a existir de fato tem uma causa. Tá? Não há nenhum motivo lógico para isso. Né? Qualquer afirmação assim será completamente arbitrária. Completamente arbitrária. Tá certo? E aí, claro, alguns espertões vão querer dizer que, bom, uma vez que a gente admite Deus como a causa para a origem do universo, então, logicamente, imediatamente, nós temos uma nova questão de quem criou o Criador. Né? Como é que então Deus quer escapar disso aí? Não dá assim, né? Richard Dawkins vai propor isso. Um dos temas centrais em seu livro é que a hipótese de Deus como criador do universo é falaciosa, porque ela brota esse novo problema de quem é o criador do criador. Há algumas coisas a serem comentadas aqui. Primeiro, eu não preciso sempre de uma explicação para a explicação. Se eu sempre precisar de explicação para explicação da explicação, eu paro de fazer ciência. Eu vou ter uma regressão infinita de explicações que nunca vai chegar num fim. Tá? Então, se eu vou para a Lua, digamos, né, aí uma viagem espacial aí particular, né, eu paro na Lua e lá eu descubro uma fábrica de armamento, né, uma fábrica de mísseis lá.
Só que eu não sei quem que está fazendo isso, não sei de que país que é, não sei quais as intenções, eu não sei desde quando está lá, eu não sei como é que funciona, não sei nada. Cara, mas é completamente razoável que eu explique aquilo como tem uma origem racional, né? Algum ser inteligente está fazendo isso ali. É um ser humano? É um alienígena? Ele quer dominar o mundo? Percebe? Isso tudo eu não sei explicar. Mas é completamente razoável que eu explique aquela fábrica como tendo origem inteligente. Mesmo que eu não tenha uma explicação da explicação. A primeira explicação mais racional é: alguém construiu isso aqui intencionalmente, alguém está produzindo armamento aqui intencionalmente. Todo esse resto das questões de quem, porquê, desde quando, como, esse pode ser assunto para uma próxima investigação. Tá? Então, a mesma coisa ocorre com a criação do universo. Se um ser como Deus é a melhor explicação para o surgimento, para a criação de um universo como o nosso, então nós somos completamente racionais, completamente razoáveis a atribuir a Deus a criação do universo. Qual Deus? Com que intenção? Se ele se revela a nós, ou se ele só deu corda no relógio e abandonou a gente, isso tudo pode ser assunto para uma próxima discussão, para uma próxima investigação. E aí entra o assunto da teologia. Tá? Seriam outras coisas. Então, é o primeiro ponto. Eu não preciso de explicação para a explicação. Começa por aí. Segundo ponto. Se Dawkins está pensando que ao eu propor Deus como a explicação do universo, eu vou precisar de uma explicação para a origem de Deus, então Dawkins está pressupondo um Deus que tem um início, um Deus que é criado. Sabe qual é o nome que eu dou para um Deus que é criado? Ídolo. Ídolo. O problema é que poucas pessoas hoje ainda acreditam em ídolos. Tá? Então talvez o Dawkins está errando o tiro, né? Está escrevendo todo um livro para refutar a existência de ídolos. Talvez ele nem precisasse ter escrito o seu livro, então. Né? Percebem? Quando nós falamos em Deus numa perspectiva judaico-cristã, numa perspectiva do cristianismo ortodoxo, nós estamos falando de um ser que é atemporal, de um ser que é eterno, de um ser que não tem início. Então, quando o nosso argumento cosmológico afirma tudo que começa a existir tem uma causa, esse argumento está excluindo por princípio Deus, porque Deus não tem um início. Tá? É um ser atemporal. Por mais complexo, por mais que isso não caiba na nossa compreensão, mas essa é a perspectiva cristã de Deus, um ser atemporal, sem início e sem fim. Diferente de nós, diferente do nosso próprio universo, que é contingente. Então, quando alguém propõe esse tipo de problema em relação à nossa primeira premissa, ele só demonstra que ele não compreendeu direito o nosso argumento. Né? A nossa premissa vai tratar de tudo que começa a existir. O que não começa a existir está, de antemão, excluído do nosso argumento. E aí, entre o assunto das flutuações quânticas. Né? Enquanto eu falava, né, que tudo que cabe na nossa experiência até então demonstra, né, confirma o princípio da causalidade. Talvez alguns ateus aí mais experimentados em literatura científica logo pensaram nas flutuações quânticas, né, onde no mundo quântico subpartículas ou partículas subatômicas aparentemente brotam sem causa, né, do nada. O simples fato de nós olharmos para uma partícula subatômica faz com que ela mude de lugar, de forma que a gente não consiga estudá-las de forma indiferente a ela, né, como um simples observador. Bem, há também algumas coisas a serem
levantadas aqui. Uma das coisas delas é que flutuações quânticas, de onde brotam as partículas subatômicas, não é o mesmo nada no sentido do que nós compreendemos do anterior, eu digo entre aspas, anterior à singularidade cósmica. Porque na própria singularidade cósmica nós temos a origem do tempo, do espaço, da matéria, da energia. Tá? Então, quando nós regredimos ainda mais, nós temos simplesmente o nada absoluto. É aquilo com que as rochas sonham. Tá? Então, é algo muito diferente de uma flutuação quântica. Uma flutuação quântica existe dentro do nosso espaço e tempo, dentro do nosso contínuo espaço-tempo. Então, não estamos falando de nada aqui. E essa é uma das falhas do livro que eu antes mencionei, do Lawrence Krauss, que é An Universe from Nothing. Hoje ele já foi traduzido, né? Um universo que veio do nada. Porque ele acaba chamando de nada e ele vai mudando ao longo do seu livro. Uma hora ele está tratando de nada, uma flutuação quântica, e hora ele está tratando do nada o estado anterior, por assim dizer, à singularidade cósmica. Né? Isso é estranho para nós falarmos, né? É difícil de caber na nossa experiência, que é sempre temporal, espaço-temporal. Né? Então, dentro dos nossos limites de linguagem, a gente precisa tratar de um estado anterior à singularidade cósmica, o que é estranho. Mas, enfim, né, é o que a gente consegue para tentar se tornar compreensível para nós. Outra questão é que não é que as partículas subatômicas surjam sem causa. Isso é um atestado da nossa ignorância científica. O fato é que nós não sabemos qual é essa causa. Nós ainda não identificamos, nós não compreendemos o mundo subatômico. Não quer dizer que não tenha causa. Tá? Só quer dizer até então que nós não sabemos a causa, que nós não compreendemos as causas. É diferente essa afirmação. Afinal de contas, se o fato de eu olhar, né, a partícula subatômica faz com que ela mude de lugar, sem aparentemente nenhuma direção, nenhuma previsibilidade, mas o próprio fato de eu olhar funcionou como uma causa já. Né? Podemos argumentar nessa direção. Então, cara, vamos com calma. Vamos com calma. Quando a gente já quer afirmar que porque a gente não compreende direito o mundo subatômico, a gente já acha que é tudo sem causa. Lá não é bem assim. Tá? Não é suficiente para a gente cancelar o princípio da causalidade. Vamos logo para a segunda premissa. O universo começou de fato a existir. Certo? O universo não está aí desde sempre, é um universo eterno, é um universo que está se expandindo e minguando, né, se colapsando aí desde toda a eternidade. Durante muito tempo, cientistas e filósofos ateus ficaram bem confortáveis nessa perspectiva. Não, o universo está aí desde sempre, o universo é o que é, isso é tudo. E, poxa, daí tá tudo certo, né? Daí não há criação, não precisa de criador, né? Então, muito confortável isso. Mas isso não durou para sempre. Tá? Primeiro que há motivos filosóficos pelos quais é um absurdo que o infinito exista no mundo real. E há, por um exemplo, uma regressão infinita de eventos. Tá? Motivos filosóficos. Mas há motivos também puramente científicos. E tudo começa em 1927 com este sujeito aí, o Georges Lemaitre, que é um físico, um astrônomo, um padre belga. Tá? E ele vai, a partir da teoria da relatividade geral de Einstein, propor um modelo matemático que previa que o universo estava em expansão. E uma vez que a gente regride então no tempo, o universo, ao invés de expansão, estaria se contraindo. E se a gente regride suficientemente no tempo, esse universo se contrai a tal ponto em ele estar num estado denso e quente, do qual nós vamos chamar então de singularidade cósmica, né? O qual ele parte a sua expansão a um estado onde ele não consegue se contrair ainda mais. Tá?
Isso, claro, desperta toda essa questão de, poxa, então nós temos aí uma possibilidade matemática de uma criação do universo, de um start, de um princípio de uma expansão do universo. Essa tese foi apelidada pejorativamente de Big Bang. Pejorativamente ainda por cima, né? Porque o pessoal não gostou muito dessa ideia porque ela cheira a intervenção divina. Tá? Mas é fantástico pensar que o nosso universo físico pode ser traduzido em números, pode ser escrito na linguagem da matemática. Cara, isso é fenomenal. Isso é fantástico pensar. E George Lemaitre é um cara que vai fazer exatamente isso. Vai traduzir em números, vai colocar um modelo matemático que busca escrever o nosso universo físico. Vai fazer previsões matemáticas do nosso universo físico. Cara, a melhor explicação para isso é de que o nosso universo de fato é criado de forma racional, por isso que ele é ordenado, por isso que ele é traduzível em números de forma tão precisa, de forma tão ordenada. E esse mesmo criador que traz o universo à tona de forma ordenada, previsível, calculável, ele cria também seres racionais, mentalidades racionais, tais como a nossa, capazes de decodificar o mundo exterior à sua própria mente. É fantástico pensar isso aí tudo. E Lemaitre, então, vai propor o seu modelo matemático. Até aqui nós não estamos falando de evidências observacionais, é pura matemática. Pura matemática. Que previu evidências observacionais que vêm um pouco mais tarde. Para a nossa próxima evidência observacional, nós vamos precisar falar um pouquinho a respeito da luz. Tá? A luz é uma curiosidade do nosso mundo físico, porque ela tem duas naturezas. A luz ela é tanto partícula quanto ela é também onda. Assim como Jesus tem duas naturezas, né? Ele é totalmente humano e ele é totalmente divino. É por isso que Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Não, é brincadeira, né? Jesus não devia ter isso em mente, mas que dá um bom trocadilho ali dá, né? Ambos têm duas naturezas. Tá? Então a luz é partícula e é onda. Enquanto onda, ela tem diferentes comprimentos de onda, né? Diferentes frequências. E quanto maior a frequência, ou seja, deixa eu colocar aqui o apontador de laser, ó. Quanto menor a onda, então maior a frequência dela, mais ela vai estar pendida para o azul no espectro de luz. Né? Então ela vai estar aqui nos raios gama. Conforme ela aumenta o seu comprimento de luz, ela vai estar em raios X. Aumenta mais um pouco ultravioleta. Aqui esse verde é a luz visível. E quanto maior então o comprimento de onda, ou seja, menor a frequência que se recebe a onda, ela vai pender então para o vermelho no espectro de luz, onde a mais avermelhada vai ser a onda de rádio. Tá? A gente observa, consegue ver sempre na visível. E aqui vem daí aquela experiência do Isaac Newton, né, com o espectro de luz e tal, que vira o arco-íris. Não tem nada a ver com o movimento LGBT, né, e tal, isso vão... Enfim, tá? Isso aqui é um pouquinho importante a gente entender para captar a próxima evidência observacional agora de que o nosso universo está realmente em expansão, algo que foi previsto pelo modelo matemático de Lemaitre. Então tá, é importante isso aqui. Diferentes comprimentos de onda vai colocar a luz no espectro mais para o vermelho ou mais para o azul. Tá? E aí, uma curiosidade à parte é que existem, inclusive, lentes que a gente acopla num telescópio para captar só determinado comprimento de luz das estrelas. Né? Às vezes uma luz parece ser bastante visível para nós, na luz visível,
mas quando a gente observa, digamos, no infravermelho, ela vai aparecer bem pequenininha, porque é uma estrela fria, não emite tanto em calor, né? Ou às vezes uma outra estrela que emite muito pouco no visível e a gente vai se surpreender que ela é mega quente e aí emite muito em infravermelho, emite muito, sei lá, em raios gama, sabe? A gente consegue aprender muito mais a respeito aí das estrelas quando a gente capta diferentes comprimentos de onda com essas diferentes lentes aqui, que podem ser então adquiridas e acopladas nos telescópios. Agora, tratando da evidência propriamente dita, ela vai vir de Edwin Hubble, em 1929. A título de curiosidade, Hubble é o nome do meu cachorro. Eu dei o nome do meu cachorro de Hubble em homenagem a Edwin Hubble. Curiosidade aí. E o Edwin Hubble ele vai detectar nas galáxias distantes aquilo que nós chamamos de efeito Doppler. O que é isso? É o efeito na luz em objetos distantes, em objetos móveis, objetos que se aproximam ou objetos que se afastam. Isso a gente pode verificar também no som, porque o som também é onda. Então vejam só, eu tenho aqui um objeto fixo, tá certo? Eu estou aqui parado. De repente eu tenho uma ambulância se aproximando de mim. Quando ela emite uma onda sonora para mim aqui, a onda de som vai demorar determinado período de tempo até me atingir, certo? Depois a ambulância está mais próxima, emitiu de novo uma onda sonora. Vai demorar menos tempo até essa onda sonora me atingir. Depois ela vai emitir aqui em cima de mim. Vai demorar, nossa, nada para atingir. Ou seja, a frequência com que eu estou recebendo essas ondas sonoras está se tornando cada vez maior. A frequência maior. Ou seja, está se aproximando de mim. Percebem? Está uma frequência cada vez maior, a frequência. O comprimento de luz da onda, né, é cada vez menor. O comprimento menor, a frequência maior. São cada vez mais ondas que eu estou recebendo, cada vez menos tempo. Depois que ele está se afastando de mim, então ele emite aqui, me atingiu na hora. Emitiu aqui mais longe, demorou mais para me atingir. Emitiu depois mais longe ainda, demorou mais ainda para me atingir. Ou seja, o comprimento está se tornando cada vez maior e a frequência cada vez menor. No som, o efeito vai se aproximando, vai se tornando agudo. Vai se afastando, vai se tornando grave. Esse é o efeito nas ondas sonoras. Qual é o efeito nas ondas de luz? É no espectro de luz, ela estar pendendo para o azul ou pendendo para o vermelho. Porque quanto mais longo o comprimento da onda de luz, né, quanto menor a frequência, mais ao vermelho no espectro de luz. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de luz, mais ela vai pender para o espectro azul, mais para o azul no espectro de luz. Compreensível? Tá? Esse é o efeito Doppler. Então, e o Edwin Hubble vai identificar isso nas galáxias distantes. Para qualquer galáxia distante que ele aponta o seu telescópio, todas elas estão pendendo para o vermelho no espectro de luz. Ou seja, todas as galáxias estão se afastando de nós. Algo previsto, algo que corrobora o modelo matemático de Lemaitre. O universo, de fato, está criando espaço entre as galáxias. Cara, essa é uma evidência observacional, então, no modelo matemático de Lemaitre. Não paramos por aí. Temos ainda Arnold Penzias e Robert Wilson, em 1965, né, temos aí uns bons anos que separam eles. Eles vão detectar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que também é um comprimento de luz, né? Um comprimento de luz. E essa é uma detectação que eles fazem para qualquer lugar que eles apontem o seu telescópio. E isso é resultante da própria singularidade cósmica.
de um estado quente e denso do universo, onde ele dá o start da sua expansão. Essa descoberta rendeu para eles o Prêmio Nobel em 1965. A título de curiosidade, o Arnold Penzas é declaradamente cristão. Tá? Isso é para refutar aquele pessoalzinho que acha que os ateus é que são mais inteligentes, né? Que crentes e crente é tapado e não sei o que, né? É pura besteira isso aí. Tá? Aqui o próprio Stephen Hawking comentando a respeito dessa evidência, né, da radiação cósmica de fundo. E ele diz: a única interpretação razoável é que esse fundo é a radiação remanescente de um estado primitivo, muito quente e denso. À medida que o universo se expandia e a radiação teria esfriado até chegar a um mero resquício que nós observamos hoje. Essas são, então, evidências observacionais que corroboram o modelo matemático de Lemaitre, que mostram que o nosso universo, de fato, começou a existir. Temos motivos filosóficos, matemáticos e observacionais, né, físicos, que demonstram que o universo, de fato, não é eterno. O universo teve um início. Então, temos a veracidade da nossa primeira premissa, né, que é o princípio da causalidade. Tudo que começa a existir tem uma causa. E nós temos aqui boas evidências que demonstram que o nosso universo, de fato, começou a existir. A conclusão segue lógica e necessariamente. O universo tem uma causa para existir. E aí a gente entra na discussão. Que causa seria essa? Aqui o jornalista científico Fred Ehren elenca 6 características que ele julga necessárias à primeira causa do universo. E seriam eles. A primeira causa deve ser independente de seu efeito. Se X causa X, X precisa existir antes de o próprio X existir. O que é uma contradição lógica, né? Então, Y é capaz de causar X, desde que Y seja anterior, seja independente do seu efeito. O efeito não pode pressupor a sua própria existência antes dele próprio causar-se a si mesmo. É uma lógica completamente irracional e às vezes dita por gente importante, né, por gente famosa. Mas é uma tremenda de uma irracionalidade, é logicamente inválido essa possibilidade. Então aqui nós já descartamos a questão do panteísmo, aquela ideia de que Deus é o universo é Deus, né? Tudo é Deus. Não, besteira isso aí, tá? Isso aí já está descartado. A causa deve ser independente, deve estar extra o seu efeito. A primeira causa deve ser infinitamente poderosa, afinal de contas, ela traz à tona, traz à existência nada mais, nada menos do que o próprio cosmos. Né? A própria origem do espaço, do tempo, da matéria e da energia. Não é pouca coisa. Então, estamos falando de algo extremamente poderoso. Aqui eu lembro até do Richard Swinburne, que ele vai tratar sobre a navalha de Ockham, né, onde toda hipótese mais simples tem preferência perante hipóteses mais complexas. Né? E qualquer limite que é dado a determinado valor se torna mais complexo quando nós atribuímos um limite infinito. Porque, vejamos, se eu dou valor infinito para determinado número, esse seria um número simples, é infinito, e é isso. Agora, se eu estipulo determinado limite, sei lá, 1 bilhão, 1,7, sei lá, estou chutando qualquer número aqui, né? Vamos simplificar, 0,32. Se eu estipulo um limite para determinado valor, entra-se a complexidade, entra a questão do porquê esse é o limite. Por que não 0,47? Percebe? Então, são questões adicionais. Então, é sempre mais simples eu atribuir valores zero ou valor infinito do que qualquer valor entre
esses dois. Então se torna mais simples eu atribuir a um ser de poder infinito do que de poder limitado, porque se eu atribuo a um ser de poder limitado, entra logo em seguida a questão por que esse é o limite? Porque o limite não é um pouquinho a mais? Por que não é um pouquinho a menos? Tá, mas claro, esse é um conceito assim, bem teórico, né? Um conceito bem filosófico, mas é pertinente, né? A gente costuma, em ciência, em filosofia, sempre preferir as hipóteses mais simples. E a hipótese mais simples aqui é um ser de poder infinito. Tá? Ele precisa ser poderoso de qualquer forma para trazer à tona o universo. Então ele não pode, já está excluído a possibilidade do poder igual a zero. Porque poder igual a zero não vai trazer à tona o universo. Então a próxima hipótese mais simples é o poder infinito. Depois, essa causa deve ser eterna. Por que eterna? Ora, pois, a singularidade cósmica é a origem do espaço e do tempo. Ou seja, o ser que traz à tona o tempo e ele próprio é independente de seu efeito, então ele é atemporal. Se ele é atemporal é porque ele é eterno. Ou seja, a causa deve ser extra, está fora do nosso contínuo espaço-tempo, poder infinito, eterno, atemporal, e é espiritual, ou ao menos imaterial, né? O que são nomes distintos para a mesma coisa. Deve ser imaterial, porque também a matéria dá-se a existir com a singularidade cósmica. Então estamos falando de uma mente descorporificada. Ou melhor, vamos com calma, eu ainda não cheguei na parte da mente, né? O Fred Ehren acrescenta aqui o fato de que deve saber todas as coisas. Eu acho que não é para tanto, né? Por que deve ser onisciente? Eu particularmente não consigo ver motivos para isso atualmente, né? Mas como é uma citação do Fred Ehren, eu coloco ali também, tá? Uma coisa que ele colocou. Mas a última necessidade, a primeira causa deve ter características personificadas. Essa é interessante. Por que personificadas? Vejam bem, se essa causa é atemporal, ela é eterna, ela está aí desde toda a eternidade. Uma vez que as mudanças ocorrem dentro do tempo, esse ser, essa causa, ela é eterna, ela é imutável. Se ela está presente de forma imutável desde sempre, desde toda a eternidade, por que é que ela não causa o seu efeito desde toda a eternidade? O universo não existe desde toda a eternidade, ele existe há cerca de 14,7 bilhões de anos. Se a temperatura ambiente está abaixo de 0 graus desde toda a eternidade, então a água estaria congelada desde toda a eternidade, porque a temperatura abaixo de zero é a causa eficaz do congelamento da água. Ao menos que a temperatura ambiente pudesse decidir congelar a água. Aí o negócio muda de figura. Portanto, nós estamos falando de uma causa que é eterna, que é imutável, mas que tem características personificadas que pode decidir causar o seu efeito. Isso significaria uma mutação, né, uma mudança nessa causa? Não necessariamente. Ela pode ter decidido desde toda a eternidade que a partir de determinado momento dar-se-á a criação de um universo. Esse assunto, essa é uma discussão aí para os teólogos, né, e tudo mais. Como é que a gente vai tratar aí a criação de Deus como não sendo uma transformação, uma mudança nesse próprio ser, né, que existe para além do tempo e, portanto, é imutável. São questões pertinentes, mas, volto a mencionar, uma explicação não precisa da explicação, que é ser razoavelmente aceita. Tá? E aí eu trago uma citação do próprio William Lane Craig, né, em sua obra Apologética Contemporânea, onde ele diz:
Com base na análise conceitual da conclusão implícita do argumento cosmológico Kalam, podemos inferir, portanto, que há um Criador pessoal do universo, que não é causado, não tem começo, é imutável, é eterno, é ilimitado e inimaginavelmente poderoso. Este, conforme costumava dizer Tomás de Aquino, é o que todos têm em mente quando dizem Deus. Tá? Então, este é um argumento fantástico, eu acho ele muito interessante, fácil de ser decorado, né? Muito simples em suas premissas, e tudo que nós conhecemos, todas as evidências científicas até então têm corroborado com ele. Tá certo? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha apreciado, tenha gostado, tenha compreendido qual é a ideia. Eu espero mesmo que essa série de vídeos, A Razão da Nossa Fé, possa contribuir para o seu crescimento intelectual, seu crescimento cultural e também seu crescimento espiritual. Agradeço até aqui e falou, pessoal, até a próxima!